amigos. Estamos nesta manhã aqui, queremos compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que tem falado ao meu coração há muito tempo. Um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, embora a Bíblia seja completa, eu gosto desse texto, porque ele fala de um ensinamento de Jesus e um exemplo de vida para conosco. O texto se encontra em Filipenses 2, a partir do verso 6, e esse texto diz o seguinte, que deve existir dentro de nós um sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, sendo em forma de Deus, ele não exigiu os seus direitos que tinha como Deus. Ele desceu até nós e pôs de lado o seu poder, a sua glória. Ele obedeceu e se humilhou até a morte e a morte de cruz para nos salvar. E a palavra continua dizendo que quando Jesus ressuscitou, ele foi colocado em um lugar de poder e que não haverá nome maior acima do nome que Deus nos deu, o nome de Jesus, para que ao nome dele se dobre todos os joelhos que estão na terra e no céu, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Texto magnífico este, texto maravilhoso que fala de Jesus vindo dar o exemplo para nós. E eu imagino que antes de Jesus vir à terra e viver como nós, e dar esse exemplo maravilhoso para nós, eu imagino a reunião de Deus Pai e Espírito Santo e Jesus conversando a respeito de nós, da nossa humanidade. E Deus falando, olha, nós fizemos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, porém o homem, ele pecou, ele caiu e ele não pode ter comunhão conosco, porque a santidade, a nossa santidade, não tem condições de viver junto com o pecado. E nós precisamos resolver essa situação. Eles foram criados a nossa imagem e a nossa semelhança. E nós queremos ter comunhão com esse homem. E como nós vamos fazer isso? E eu vejo, depois de uma conversa onde o Espírito Santo dá a sua opinião, Deus dá a sua opinião, Jesus ponderando, e ele levanta a mão e fala, olha, eu quero dar uma sugestão. Eu quero descer até a terra, viver ali com eles em forma de homem, sentir o que eles sentem, viver a vida deles, as dificuldades, os problemas deles, sentir na pele o que realmente é a humanidade, porque nós não conhecemos o que é ser humano, porque nós somos santos, somos Deus. E eu creio que Jesus falou assim, eu vou descer à terra. E Deus fala assim, mas tudo bem, você vai descer à terra, vai viver lá com eles, e depois ele fala assim, olha, se for preciso, eu morrerei por eles. Farei o sacrifício para resgatar essa aliança, essa comunhão, essa intimidade que precisamos ter com o homem. E eles conversaram e ficou decidido que Jesus desceria e viria até a terra. E foi assim que aconteceu. Jesus veio, viveu aqui em forma de homem e ele morreu de forma cruel numa cruz, uma morte maldita, para restabelecer a comunhão entre Deus, entre mim e entre você que está me escutando nessa manhã. E eu queria dizer para você que Jesus, ele foi até as últimas consequências da decisão dele para nos salvar. E é sobre isso que eu queria falar com você esses minutinhos. Jesus foi até as últimas consequências. E você, até que ponto você vai nas suas decisões? Em que sentido você tem ido até as últimas consequências da sua vida, nas suas tomadas de decisões? Nós temos visto aí o mundo tomando decisões, as pessoas tomam decisões rapidamente, vão até as últimas consequências por coisas banais, por coisas que não valem a pena. Destrói muitas vezes os seus casamentos e vão até as últimas consequências de um relacionamento extraconjugal de uma forma errada. Os filhos desobedecendo seus pais e vão até as últimas consequências e muitas vezes isso gera morte, gera discórdia no meio da família. Até as últimas consequências.
Nós precisamos ir até as últimas consequências das nossas atitudes, das nossas decisões, mas precisamos ir até as últimas consequências pelos motivos certos. E Jesus fez isso. Ele deixou o seu poder, a sua glória, ele se humilhou, se tornou homem como nós e morreu até a cruz. Ele foi até a cruz e morreu para salvar a mim e a você. Jesus foi até as últimas consequências da decisão que ele tomou, mas ele foi até as últimas consequências pelos motivos certos. Eu quero chamar a sua atenção nesta manhã e dizer para você que Deus espera que você tome decisões e vá até as últimas consequências dessas decisões, mas pelos motivos certos, pelos motivos que vale a pena. Por quais motivos você tem ido até as últimas consequências? Lá no seu trabalho, nas decisões que você toma. Então, eu quero que você reflita nesta manhã. Eu peço que você junto comigo, eu tenha refletido sobre isso. Ir às últimas consequências. Pelo amor de Jesus. Ir até as últimas consequências. Ficar no caminho. Não desistir do caminho. A palavra de Deus diz que aqueles que persistirem em buscar ao Senhor e conhecer ao Senhor e tê-lo como seu Senhor e Salvador e permanecer neste caminho, a vitória é certa, a salvação nos é assegurada, a morada com Cristo, onde Ele já preparou o lugar para nós, assegurada. Então eu convido você a refletir sobre as suas decisões até as últimas consequências. Senhor, eu quero colocar neste momento a vida de cada um que está ouvindo esta palavra, inclusive a minha, que nós possamos tomar as decisões corretas, assumir os riscos delas. Ó Deus, e que o Teu Espírito Santo, nesta manhã, possa nos conduzir e conhecer a Tua palavra e conhecer ao Senhor melhor. Ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa falar ao íntimo do nosso coração e nós possamos estar aprendendo cada vez mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos, que o Senhor os abençoe e os guarde neste dia, pois nós precisamos da sua graça e da sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.